Olá, sejam bem-vindos a uma breve introdução às arquiteturas de sistemas operacionais. Esse trabalho será apresentado pelas alunas de graduação de Ciência da Computação da UFAL, Ianca Ribeiro, sou eu, e a Paloma Lacerda. Para o primeiro tipo de arquitetura, que são os monolíticos. E nesse tipo de arquitetura, o sistema operacional ele vai ser basicamente um bloco maciço de código, certo? Que ele vai operar como modo núcleo, ou seja, que ele vai ter todo o acesso aos recursos de hardware sem restrição de acesso à memória. Os componentes internos desse sistema operacional, eles vão se relacionar entre si conforme suas necessidades. E, claro, isso é uma vantagem, porque vai aumentar o desempenho, né? Se está todo mundo dentro do mesmo nível, os componentes eles vão se comunicar sem nenhuma barreira e, logicamente, o sistema vai ficar mais rápido e compacto. Entretanto, justamente essa característica é o que vai deixar o SEO super sensível a falhas, porque imagina aí se tem um mau funcionamento, um erro, alguma coisa do tipo, ele vai se propagar igualmente rápido pelo sistema, o que pode levar, por exemplo, a um colapso geral do sistema. Certo? E um exemplo dessa arquitetura é o MS-DOS da Microsoft e os Unix mais antigos. Bom, um outro exemplo de um sistema operacional, de uma arquitetura de sistema operacional, seria os micronúcleos, que no caso, eles consistem basicamente em fazer uma abstração de todo o código de alto nível e deixando apenas o código de baixo nível que faz a interação com o hardware, é, e, e todo o processo, todo o resto do código, ele seria levado para os serviços do sistema. Como assim? Toda aquela parte do código mais dos bits de baixo nível, ele ficaria exatamente no núcleo do sistema e, e por conta disso ele ficaria responsável pelas interrupções, pela fazer a divisão de memória do sistema e outras coisas. E um lado positivo de fazer isso é que por conta disso ele ganha mais flexibilidade. Logo, ele tem mais controle pelos serviços, visto que eles vão estar fora, né, do núcleo, e por conta disso eles vão poder controlar melhor cada serviço. Um outro lado positivo disso é pelos serviços estar fora do micronúcleo, ele tem mais robustez. E vamos dizer assim, caso um serviço venha a falhar, não irá afetar diretamente o outro serviço, porque eles vão estar sendo independentes, né? Não vão estar diretamente ligados um ao outro. Contudo, apesar desses lados positivos que ele vem apresentar, ele apresenta um baixo desempenho. Um exemplo desse sistema seria o Minix 3, né? Essa arquitetura seria o Minix 3. Joia. Essa terceira arquitetura aqui, que é a arquitetura em camadas, ela já é uma forma mais elegante, né, de estruturar, porque ela vai fazer o conceito de camadas de privilégio. Ou seja, a camada mais baixa, que está mais perto do hardware, ela vai fazer justamente essa interface com o equipamento físico, e as intermediárias até o topo, elas vão aumentando o nível de abstração e gerência cada vez mais, até chegar justamente na camada de aplicação, né? E teve sucesso no domínio de redes de computadores, através do modelo de referência OSI, né, que é o que está ilustrado na imagem aí. Só que tem um detalhe, esse empilhamento de camadas, ele vai exigir um processo mais elaborado de comunicação entre elas, o que vai fazer com que cada pedido de uma aplicação, ela vai demorar mais tempo para chegar ao destino, ou seja, prejudicando o desempenho. Outra coisa importante de mencionar é que nem sempre essa camada de limite, esse limite de camadas é claro. Ou seja, muitas delas vão ser interdependentes, muitos módulos não vão deixar óbvio assim a qual camada deveria permanecer, porque, não sei, vai precisar de um recurso de outra, mas, enfim. E aí vai ficar mais abstrato para poder fazer essa divisão, né, de camadas. Uma outra arquitetura seria a arquitetura híbrida, e aí ela seria um pouco diferente das últimas discutidas, porque ela seria, como o nome já diz, ela foi inspirada em algumas outras arquiteturas. Ela, por conta do baixo desempenho do sistema da arquitetura do micronúcleo, ele meio que pegou todos os lados positivos do micronúcleo e os lados positivos do monolítico, e aí juntou as duas características e as principais características e criou o sistema híbrido. Como assim?
ele vai ter um tipo de solução usando os conceitos do micronúcleo, ou seja, ele vai pegar todo o núcleo e ele vai diminuir o núcleo, como fazia o micronúcleo, e em vez de colocar apenas a parte do código que seria mais para o hardware, ele vai colocar apenas os sistemas mais críticos e os mais importantes, e dessa forma ele irá melhorar o desempenho do sistema. Da mesma maneira, ele vai atribuir isso junto com as características do sistema monolítico, que já foi discutido, e também vai aplicar um pouco do sistema de camadas. Teve uma influência do sistema de camadas. Né? Como vocês podem ver na imagem, ele tem todas as camadas divididas, razoavelmente divididas, e todo o processo de divisão entre o que o kernel vai fazer, o microkernel irá realizar, e os serviços e os processos são muito bem divididos, e por conta disso, ele ganha um desempenho maior, ganha a flexibilidade e a robustez que os outros, que o microkernel tinha, e acaba sendo melhor aplicado. Um exemplo um dos primeiros sistemas um dos primeiras arquiteturas que implementou isso aí foi o Windows 2000, que é o da imagem, o exemplo da imagem, mas nós temos alguns outros exemplos também, como o XNU e o FreeBSD. Pronto, aqui nós já entramos no domínio das arquiteturas avançadas, certo? Nessas aqui são várias propostas que visam o contexto de aplicação específico, certo? Elas foram criadas visando aplicações específicas. A primeira delas é chamada máquinas virtuais, que, a grosso modo, uma máquina virtual é uma camada de software que vai transformar um sistema em outro, certo? Então, ele vai utilizar os serviços fornecidos pelo hospedeiro, né? É um termo que a gente pode chamar, a máquina que vai criar, para construir a interface do sistema operacional secundário, que é o nosso objetivo. Dessa forma, um ambiente de máquinas virtuais elas vão ter três partes básicas, certo? O sistema hospedeiro, ou então o host, que ele vai conter os recursos reais de hardware e software do sistema. Aí teremos a camada de virtualização, que é denominada o hipervisor, ou monitor de virtualização, certo? Que você pode imaginar sendo o pedreiro que vai construir o sistema operacional de fato, a partir, né, dos recursos reais. E o sistema virtual, que é o nosso objetivo, né? Ele também pode ser chamado de sistema convidado, ou guest, né? Fica host e guest. E em alguns casos, vários sistemas virtuais eles podem coexistir, executando sobre o mesmo sistema real, certo? E aqui existem diversas possibilidades de uso da virtualização, levando vários tipos de hipervisores diferentes também, como, por exemplo, existe o hipervisor de aplicação, que aí ele vai construir uma execução de uma única aplicação em uma única linguagem específica. E um exemplo disso são as máquinas virtuais JVM, né? Java Virtual Machine. Ou então, esse hipervisor ele pode ser de sistema, que aí ele vai poder executar diretamente sobre o hardware, certo? Vai construir usando mesmo os recursos físicos. O hipervisor convidado, ele vai executar sobre um sistema operacional hospedeiro. Então, em vez de ele atuar em cima do recurso físico, ele vai atuar em cima do sistema operacional, e o sistema operacional, o host, é que vai fazer essa divisão de recursos, certo? Outra coisa a mencionar é que, por ele permitir a execução de vários sistemas independentes e isolados entre si, sobre o mesmo recurso físico, esses hipervisores de sistema eles são muito usados em ambientes corporativos de larga escala. É um exemplo do cloud computing, né? As nuvens computacionais. Bom, nós temos também os containers, que nesta abordagem específica, o espaço do usuário que vai ser dividido em áreas isoladas, e desta maneira, com essas áreas isoladas, essa área isolada que vai ser denominada especificamente os containers. E aí, cada domínio é alocado os recursos operacionais, computacionais, como memória, o espaço de disco e o processador, e cada domínio desse que é criado, ele vai ser independente de si. Ou seja, o domínio zero, que normalmente é o domínio, com exceção do domínio zero. O domínio zero, na verdade, ele é o domínio privilegiado, onde ele é o único que vai ser capaz de visualizar todos os recursos dos outros domínios. Mas os outros domínios não vão ter
acesso aos recursos dos outros, do domínio 2 e domínio 3, por exemplo. E, por conta disso, acaba se tornando muito robusto, porque vão ser independentes, então, caso o domínio 3 venha a falhar, o caso do domínio 1 venha a falhar, vão ter ainda os outros domínios para equilibrar a situação. Esse tipo de arquitetura, esse tipo de abordagem ficou muito bem, caiu muito bem com alguns sistemas de banco de dados, usado também no Solaris atualmente, e também é usado no kernel do Linux. Aí nós temos também alguns sistemas de Linux que oferecem os serviços de container, como, por exemplo, o Docker, né, que é o mais famoso atualmente. Beleza. Agora entramos nos sistemas exonúcleo. Nesse tipo de sistema, nós falamos lá no começo do livro do Maziro, né, que o objetivo de um sistema operacional era fornecer abstração e gerência de hardware. Aí aqui nesse sistema exonúcleo, ele vai fornecer somente a gerência de hardware. A parte da abstração vai ficar por conta das aplicações implementarem no seu próprio espaço de memória lá. Aí, para simplificar essa construção, né, de aplicações sobre os exonúcleos, são usados sistemas operacionais de biblioteca, por assim dizer, ou então chamado, né, de libOS, que nada mais é que um conjunto de bibliotecas compartilhadas que serão usadas pela essa aplicação para poder prover os serviços que ela necessita, né, utilizar do hardware. E aí, diferentes aplicações sobre esse mesmo exonúcleo podem usar libOS diferentes, ou então implementar suas próprias abstrações, né? E uma curiosidade é que até o momento não existe exonúcleos em produtos comerciais, assim, né? Que a gente possa encontrar facilmente, como por exemplo um Linux da vida. Porque essas implementações mais conhecidas, são basicamente esforços de projetos de pesquisa. E um exemplo é o Aegis, né? O Aegis ou então o EXOS. Bom, nós também temos o sistema uninúcleo, que ele vai ter um grande desempenho, né, comparado aos outros sistemas. Por quê? Ele vai compilar, ele vai fazer toda a execução do código diretamente na camada de aplicação. Como assim? Ele vai utilizar todas as bibliotecas e o código da aplicação e vão compilá-los integralmente, vão compilá-los em conjunto. E por conta disso, por ter um único espaço de endereçamento, ele acaba ganhando um desempenho maior por diminuir o número de chamadas, né? E a chamada de sistemas. E por conta disso, acaba sendo bastante rápido. Outro ponto positivo é que ele inclui, como é que eu posso dizer? Ele inclui apenas o necessário, vamos dizer assim. Ele suporta as aplicações aplicações alvos e os drivers necessários para acessar esse hardware, mas ele leva em consideração um sistema compacto. E aí ele pode ser lançado rapidamente e por conta disso ele acaba se tornando ideal para sistemas onde só tem um único serviço, né? Por isso que hoje ele é muito utilizado nos serviços de rede, né? Como o HTTP, o DHCP e o CMP. Alguns ambientes de nuvem também, né? Com alguns bancos de dados e web servers. E ele é utilizado bastante com sistemas embarcados, onde é necessário que as aplicações tenham um alto índice de desempenho para fazer para fazer o serviço, né? Que é necessária para que ela está sendo construída para fazer. Ela também, esse tipo de arquitetura, uma curiosidade, na verdade, é que ela está sendo muito requisitada atualmente para os serviços IoT, que tá em crescente ultimamente, principalmente com a vinda da internet das coisas, né? É basicamente esse lado positivo desse sistema aí. Acho que ficamos por aqui. Essa aí nós temos as referências, foi do livro do Maziero. É isso. Agradecemos a atenção.